e nós estamos nesse período com a escola bíblica de férias. Na primeira terça-feira, a ministração foi feita pelo pastor Lucas, como agradar o coração de Deus. Na semana passada, o pastor Pedro ministrou o bom testemunho do cristão. E agora hoje eu estou aqui com vocês e nós vamos ministrar sobre lealdade e deslealdade no ministério. E semana que vem nós teremos a última escola bíblica de férias e o tema será mordomia cristã, o bom uso do tempo e das finanças. As finanças e o nosso tempo, tudo a serviço do reino de Deus. Então, parabéns a você que está participando, e não deixe de participar na terça-feira que vem também. Agora hoje então vamos dar início ao estudo. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Fica um pouquinho antes de Hebreus, já no finalzinho da Bíblia, Novo Testamento. Tito, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 10. Hoje nós temos aula aqui para os adultos, os jovens, os adolescentes. O Ministério de Louvor está aqui junto conosco, estudando esse mesmo tema. E temos aula também para os novos convertidos, que estão preparando-se para o batismo. Tito, capítulo 2, do 7 ao 10. Quem achou diz amém. Assentados mesmo, com o coração em pé, leia junto comigo. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. O versículo 10: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Boa lealdade. Amém? Feche os olhos, curve a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, fala conosco através da Tua palavra, especialmente nesta noite de terça-feira, acerca desse tema tão propício: lealdade e deslealdade no ministério. Fala conosco, alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, esse tema é muito profundo, é amplo, e eu quero de forma resumida falar concernente ao que Deus colocou no meu coração acerca desse tema, que é amplo. Inclusive, eu estava conversando com o presbítero Jefferson no domingo. Existe um livro com esse tema, lealdade e deslealdade. É muito bom. Pastor Dag Mills, ele é da África, é de Gana, uma grande igreja, e é um assunto para um livro. Então o nosso tempo aqui é pequeno, então de forma simples e objetiva, eu quero falar um pouquinho
sobre isso. No texto que nós acabamos de ler, Paulo está dando conselhos ao jovem obreiro chamado Tito. E Paulo vai dizendo para ele que ele deve ser exemplo nas boas obras, na doutrina, na linguagem, para que o inimigo não tenha ocasião contra ele. E ele conclui dizendo que os servos devem sujeitar-se ao seu senhor, procurando fazer de tudo para agradá-los, não defraudar, mas mostrar lealdade, para que sejam ornamento da doutrina de Deus. Então, lealdade é muito importante no ministério. O tema é tão amplo que ele pode ser falado, por exemplo, lealdade na empresa, lealdade no casamento. A lealdade está presente em várias áreas da nossa vida, praticamente em todas. Lealdade e deslealdade. Hoje nós vamos abordar no ministério. Pode passar para a gente. Vejamos no dicionário. Quem gosta de anotar, se quiser escrever, é bom para a gente memorizar melhor e depois consultar novamente. A palavra leal significa sincero. A palavra leal significa franco, honesto, fiel aos seus compromissos. Então, a pessoa leal é aquela que é fiel aos seus compromissos. No caso, ela é fiel ao ministério, ela é fiel a Deus, ela é fiel à igreja, é fiel ao pastor, é a pessoa sincera. A palavra sincero literalmente significa sem cera, é quem não usa máscara, apesar que agora está todo mundo usando máscara, né? Mas falando no sentido figurado, nós precisamos ser sem máscara, sinceros, francos, honestos. Isso é ser leal. Agora, lealdade é a qualidade de quem é leal, é sinceridade, é fidelidade. Irmãos, e eu volto a dizer, isso aqui é importante no casamento. A esposa ser leal ao seu marido, o marido ser leal à sua esposa, os filhos serem leais aos seus pais, serem gratos, honrar os pais, obedecer os pais, está incluído aqui. E no ministério, honrar o pastor, respeitar o pastor, obedecer o pastor. Claro que eu estou dizendo tudo com relação à palavra de Deus, aquilo que é justo, não mercenários, pessoas que abusam da autoridade que têm, que manipulam, que distorcem a Bíblia. Não é isso. Mas o homem de Deus, o profeta do Senhor, amém? Então isso é lealdade. Vejamos o que é deslealdade agora. No dicionário ainda, a pessoa desleal, olha como que é forte. O desleal é o traidor, é o infiel. Deslealdade então é traição, é infidelidade. Então, meus queridos, pessoa desleal na igreja é aquela que promove divisão, é aquela que promove rebelião, divide ministério, se levanta contra o pastor, se levanta contra o líder, briga, faz confusão, não respeita, não obedece. Tem pessoas que são treinadas, recebem oportunidade, são levantadas, mas aí chega num determinado momento, elas traem, elas ferem, elas machucam, elas se tornam infiéis, elas saem
e saem falando mal, saem criticando, saem denegrindo. Podemos usar aquele ditado popular: a pessoa cospe no prato que comeu. Agora, irmãos, nós estamos aprendendo isso porque nós devemos ser leais. Jamais podemos cuspir no prato que comemos. Temos que valorizar, temos que honrar. Se houver alguma falha, em primeiro lugar nós temos que orar. E em segundo lugar, se a oração não resolver, aí com sabedoria a gente deve chegar na pessoa e abrir o coração. Não difamar, não fermentar, não fazer fofocas, não causar divisões. Nós não podemos ser pessoas dissimuladas. Quem está me entendendo, levanta a mão e diga amém. Então isso tudo que nós estamos vendo até agora é no dicionário. Agora vamos entrar na palavra. Vejamos o exemplo de Moisés. Vamos lá em Números, capítulo 12, versículo 7. É o quarto livro da Bíblia, bem no comecinho, Antigo Testamento. Números, capítulo 12, versículo 7. Essa palavra aqui vale para a nossa vida toda, viu, meus irmãos? Números, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Nós temos o exemplo de Moisés. Sabe quem que está falando aqui, irmãos? Aqui não é Moisés que está falando. Aqui, diácono Gerson, não é Josué. Quem que está falando aqui é o próprio Deus, pastor Pedro. É Deus que está falando. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É um exemplo para mim e é um exemplo para você. Exemplo de lealdade, exemplo de fidelidade. Se nós formos analisar o contexto de Números 12, é a rebelião de Midian e Arão. Melhor, Miriam e Arão. Quem era Miriam? Quem era Arão? Eram irmãos de Moisés. Miriam é aquela que pegou o pandeiro, depois que o povo de Israel passou o Mar Vermelho, e começou a cantar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Arão era o sacerdote. E agora eles se levantaram contra Moisés, porque Moisés havia tomado como esposa uma mulher cuxita, uma mulher etíope, origem africana. E não havia nenhum problema na lei, não havia nenhum problema moral e nem legal, não era errado. Moisés não tomou nenhuma atitude errada. E agora Miriam e Arão se levantam contra Moisés e começa a falar mal, e começa a criticar, e começa a difamar. E a impressão que a gente tem, se você analisar o texto, é que Moisés não fez nada. A única coisa, no versículo 3, a Bíblia diz que Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É aqui, esse famoso versículo, que diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas você não vê Moisés tomando atitude nenhuma, pelo contrário, ele fica quieto. Mas Deus disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três saiam para fora. E o Senhor desceu na coluna de nuvem, na porta da tenda, chamou Arão, chamou Miriam, e eles saíram. E Deus começou a falar com eles. Versículo 6: entre vós eu falo através de profeta, através de visão, através de sonho.
Mas com Moisés não é assim não. Versículo 8: eu falo com ele boca a boca. Meus irmãos, versículo 10 diz que a nuvem saiu de sobre a tenda e Miriam ficou leprosa. E aí Arão clamou para Moisés, Moisés orou, e Miriam teve que ficar fora do arraial 7 dias, até que cumpriram-se os dias da purificação da lepra. Olha, meus queridos irmãos, Deus comprou a briga. Deus não permitiu que Arão e Miriam difamassem Moisés. Então aqui nós temos um exemplo de Moisés. O texto que nós lemos, Números 12, versículo 7: o meu servo Moisés é fiel. Quem aqui deseja ser fiel? Irmão, leal é aquele que é fiel. O pastor pode contar com ele, ele está sempre à disposição, ele é submisso, ele respeita o pastor. Se ele recebe um convite para pregar, em primeiro lugar, ele manda uma mensagem para o pastor, ou ele liga, ou ele grava um áudio pelo WhatsApp, e ele pede se ele pode ou se não pode ir. Hoje as pessoas, algumas avisam: pastor, estou indo. Agora tem uns que não falam nada. Submissão, a pessoa correta, ela está pronta para ajudar, ela não difama pelas costas, ela não apunhala por detrás, é pessoa obediente, ela obedece, é uma pessoa comprometida. Ela está na igreja, faça chuva, faça sol, a igreja está lotada ou a igreja está vazia, ela está junto. Lealdade. Igrejas passam por crises, e o desleal abandona a igreja no tempo de crise, mas quem é leal, quem é fiel, permanece. Veja que eu não estou dizendo para você ser conivente com o pecado, isso não. E é claro também que nós temos que ser sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo e receber a sua direção. Mas eu quero incentivar você a ser fiel, a ser leal, honrar o seu líder, respeitar o pastor, o diácono, o presbítero, a liderança do círculo de oração, mocidade, adolescentes, louvor, assim por diante. Agora o desleal é invejoso. Arão e Miriam estavam com inveja, porque Moisés era usado por Deus, diácono Edson. Aí Arão e Miriam ficaram com inveja, se tornaram insubmissos, usaram de engano, e aí acabaram desobedecendo e se descomprometendo com a obra. O desleal não tem compromisso, ele não está nem aí, ele aparece o dia que dá, ele some, não fala nada. Irmãos, a gente precisa dar satisfação. Esses dias eu falava para um casal, a mulher estava brava, que o marido queria saber para onde ela ia. E aí eu chamei ela num canto e falei: minha irmã, você é uma mulher casada, é claro que seu marido precisa saber onde você vai. Assim como você também precisa saber para onde ele vai. O solteiro, ele tem que dar satisfação para os pais e para Deus em primeiro lugar. Mas o casado tem um compromisso com o cônjuge, o marido com a esposa para com o marido, e ambos para Deus. E na igreja a mesma coisa, irmão, a gente tem responsabilidade. Se não vai participar do culto, mandar uma mensagem. Se vai se ausentar: ô pastor, ora por mim, eu vou fazer uma viagem. Pastor, intercede por mim, que eu vou ficar alguns dias
ausente, eu estou enfermo, ora por mim. Tem pessoa que reclama, pastor não veio me visitar. Pastor não tem bola de cristal, pastor não é adivinho. A gente precisa comunicar. Já dizia alguém: quem não comunica se estrumbica. E olha que isso vem de uma pessoa mundana. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa comunicar. Eu sou do tempo que faltava culto, a gente justificava. Eu sou do tempo que para pregar fora, ligava para o pastor e pedia. Não fechava compromisso não. Recebia uma ligação: você pode pregar, ó, espera um pouquinho, eu vou ligar para o meu pastor, se ele me autorizar, eu ligo e confirmo. Se o pastor falava não, a gente não ia. Eu lembro-me que uma vez eu ganhei uma passagem para visitar uma igreja lá em São Paulo, Deus é Amor, sede mundial, uma igreja grande. E na época nossa principalmente, todo mundo queria conhecer aquela igreja. Missionário Davi Miranda, já de saudosa memória, homem que Deus usava em milagres, em curas. E eu ganhei uma passagem. E aí eu fui perguntar para o pastor. O pastor falou: eu vou precisar de você aqui, eu quero que você fique aqui, eu vou precisar de você aqui. Eu falei: amém, pastor, eu vou ficar. A obediência tem o seu preço, mas tem também a sua recompensa. Deus me honrou, hoje eu sou pastor dessa igreja. Talvez Deus estava me treinando. E depois, muito tempo lá na frente, eu fui junto com o irmão visitar a família dele em São Paulo. A gente passou uma semana naquela cidade, e a gente escutou no rádio que um pregador famoso estaria pregando numa igreja lá no Brás. E aí a gente foi lá para o centro de São Paulo de dia. Aí fomos na rua Conde de Sarzedas, que é famosa com livros, CDs. Quem já ouviu falar da rua Conde de Sarzedas? Hoje não se usa tanto CD, né? Mas antigamente lá é que se achava todos os CDs e os melhores preços. Então uma rua só de livraria evangélica, roupa evangélica, CDs evangélicos até hoje. E a gente foi lá, e aí a igreja Deus é Amor fica lá pertinho. Aí a gente foi lá, conhecemos o templo sede lá, grande. E depois fomos no culto, vimos o pregador, fomos abençoados pela palavra e retornamos embora para casa alegre. Então guarde isso: a obediência tem o seu preço, mas a obediência tem a sua recompensa. Até para namorar a gente pedia para o pastor. Quando eu fui começar a namorar, olha que interessante, irmãos. Quando eu pedi a minha esposa em namoro, foi na igreja, foi dentro da igreja, num banco igual esse que você está sentado aí. E era Santa Ceia na igreja, então tudo assim com a bênção de Deus, né? E a gente conversou, e a primeira coisa, depois que eu ouvi o sim dela, né? Vamos lá conversar com o pastor. O pastor aprovou. No outro dia ele chamou a gente no altar, orou para nós diante da igreja inteira. Era para estreitar mesmo, camarada. É compromisso. E a gente cresceu ouvindo assim, ó: o crente não namora para casar. O crente casa para depois namorar. Agora está tudo invertido, né? Está tudo mudado. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Fique para nós nesta noite, nesse primeiro ponto, o exemplo de Moisés. Vamos ser leais, vamos ser fiéis. Submissão, obediência, compromisso. Seja correto, seja correta, seja leal à igreja que você serve. Deus te trouxe aqui para a Renovada. Ame essa igreja, valorize essa igreja, honre esse ministério, e Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Quem entendeu esse primeiro ponto? Amém. Então eu quero que você curve a sua cabeça agora,
vou fazer uma oração. Pai, obrigado por esse primeiro ponto da palavra. Venha abençoar cada irmão, venha abençoar cada irmã. Ajuda-nos a seguir o exemplo de Moisés, homem fiel em toda a tua casa. Que jamais sigamos o exemplo de Miriam e de Arão, que se rebelaram contra Moisés. É claro que depois eles se arrependeram, pagaram um preço caro por isso, mas nós queremos entrar pelo caminho da lealdade, fidelidade, em nome de Jesus, amém. Vamos dar sequência agora então. Nós aprendemos com o exemplo de Moisés, e agora nós vamos aprender com o exemplo de Samuel. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, ainda no Antigo Testamento, capítulo 2 e versículo 35. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e versículo 35. Eu estou muito feliz com a presença de cada irmão aqui nesta noite. Que Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Irmãos queridos, o contexto desse versículo retrata um profeta, um homem de Deus, que veio até o sacerdote Eli e profetizou: suscitarei um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. A profecia literalmente se cumpriu em Samuel. Samuel entra em cena no capítulo 3. Deus começa a falar com Samuel em sonhos. O sacerdote a princípio não entende, mas depois ele compreende, e a profecia se cumpre em Samuel, sacerdote fiel. Agora, de modo mais amplo, numa profecia maior, ela se cumpre em Jesus. Essa profecia aqui tem duas aplicações: a primeira a Samuel e a segunda a Jesus, que é o sacerdote fiel. E Deus disse aqui: eu edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Mas vamos falar aqui de Samuel. Samuel foi um homem fiel. Um dos homens mais fiéis da Bíblia foi Samuel. E Samuel é o elo do período dos juízes ao período dos reis. Samuel ungiu os 3 grandes reis de Israel. Veja bem, melhor dizendo, Samuel ungiu os 2 grandes reis de Israel. Primeiro ele ungiu Saul, foi o primeiro rei de Israel. E depois ele ungiu Davi, que foi o grande rei de Israel. E ele andou sempre lado a lado, apoiando Saul, incentivando Saul, corrigindo Saul. E Samuel era tão leal, que mesmo depois de Saul tendo desobedecido a Deus, por causa da sua fidelidade, Samuel, por causa da sua sinceridade, Samuel sentiu dó de Saul. Deus teve que corrigir Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Eu já rejeitei ele. E aí então Deus envia Samuel para ungir Davi, o novo rei. Mas Samuel sempre foi fiel.
a vida dele todinha. Então ele é um exemplo para nós de lealdade, um exemplo para nós de fidelidade. O leal sempre honra a Deus. Samuel honrou a Deus. E o leal, ele sempre honra os seus líderes. Samuel honrou a Saul, Samuel honrou a Davi. Olha que interessante. Samuel foi juiz e foi profeta. Jesus, que nele se cumpre plenamente essa profecia, é sacerdote, será juiz, é rei e é profeta. Amém? Queridos irmãos, precisamos ser leais a Deus, em primeiro lugar, e precisamos ser leais aos nossos líderes. Hoje ainda eu falava com um pastor. Existem muitas igrejas que a gente precisa saber a origem. Existem muitas igrejas que a gente precisa saber os princípios. Existem muitos pastores que a gente precisa saber como que foram consagrados, qual é a conduta, qual é o testemunho. A gente precisa saber a história desse pastor. Irmãos, tem muita igreja sendo aberta debaixo de maldição. Tem muita igreja sendo aberta debaixo de rebeldia. A pessoa está na igreja, briga com o pastor, sai da igreja e abre outro ministério. Tem pessoa que não recebe consagração de ninguém. Ele mesmo vai no monte, ele mesmo põe a mão na própria cabeça e diz: eu me consagro pastor. Tem pessoa, meu irmão, que converte de manhã, à tarde abre igreja e à noite se torna pastor, e um dia só. A gente tem que tomar muito cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. A gente tem que ter muito cuidado, irmão. Nós somos uma igreja renovada, uma igreja avivada, uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita nos dons espirituais. Mas nós temos que ter cuidado. Não é só porque a pessoa fala em língua estranha que ela é de Deus. Não é só porque a pessoa profetiza que ela é de Deus. Cuidado. Tem muita profetada por aí. Tem muito revelamento. Não é nem revelação, é revelamento. Cuidado, irmão, vigia. Provai os espíritos. Graças a Deus aqui a igreja é bem ensinada, é bem doutrinada. Mas existe muito crente por aí que gosta de festa. Ele só corre atrás de festa. Onde tem festa, ele está no meio. Onde tem pregador de fora, ele está no meio. Isso é bobagem, irmão. Você tem que valorizar a igreja onde você congrega. Valorizar a mensagem do seu pastor, a mensagem do seu líder, que você conhece. Isso é lealdade, isso é honra. Agora o desleal, ele desonra a Deus e ele não respeita os seus líderes. Qual caminho você vai escolher? Lealdade ou deslealdade? Qual atitude você vai tomar? Que nós sejamos leais, que nós sejamos fiéis. Amém? Tem muita heresia, tem muito erro por aí, irmão. Tem muita brincadeira. Você precisa valorizar esse ministério. Existem várias igrejas sérias, e essa igreja é uma igreja séria. Existem várias denominações abençoadas, e esta é uma delas. Nós não somos melhor que ninguém, mas nós somos uma igreja que Deus levantou, um ministério na dependência do Espírito Santo. Você conhece a minha vida como seu pastor, a minha família, os pastores desta igreja, a liderança desta igreja. Você não pode trocar o certo pelo duvidoso. Você tem que ser fiel, irmão. A Renovada completou agora em 2020 45 anos.
A igreja renovada está presente em todos os estados da nação brasileira. A renovada está em 25 nações ao redor do mundo. A renovada não nasceu de divisão, de rebeldia. A renovada é fruto do avivamento espiritual. Aleluia. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Meus irmãos, eu não sou fruto de rebelião, nem de rebeldia, nem de divisão. Eu converti nessa igreja. Eu aceitei a Jesus nessa igreja, num culto ao ar livre. Eu não saí de uma igreja para abrir outra igreja, não. Eu não saí de um ministério para abrir outro ministério, não. Eu fui salvo nessa igreja. E Deus foi tão bom comigo que me levantou e me fez o pastor dessa igreja. Isso é raro. Diz o ditado que o profeta não tem honra na sua casa, né? Isso é um versículo bíblico. Mas Deus tem feito comigo diferente. Tem nos dado honra na própria casa. Há exceções, toda regra tem exceção. Então você pode ter isso no seu coração. Eu conheço o meu pastor, eu conheço a história da igreja onde eu congrego. Essa igreja nasceu aqui em Itajubá, numa casa, com 2 pessoas. Não cresceu com engano, com distorção, com erro, não. Cresceu com oração, cresceu com pregação da palavra, com jejum, com choro. Não é assim, pastor Alex? Pastor Alex está até perdendo os cabelos, de tanto que ora, de tanto que jejua. Pastor Paulo era má. Vai mexer com o pastor Alex, né? Mas de muito jejum, né? Muita oração. Agora a gente está engordando um pouquinho, né? Mas não podemos deixar o jejum de lado, a oração de lado. Meus irmãos, então veja o exemplo de Samuel. Veja o exemplo do pastor Paulo. Veja o exemplo do pastor Alex. Veja o exemplo do seu líder. Veja o exemplo. Somos homens, somos falhos, mas você pode contemplar em nós um desejo de agradar a Deus, humildade, de reconhecer erros, de pedir perdão, de fazer conserto e de procurar melhoria, de procurar crescimento. É isso que é importante, irmãos. Amém? E em terceiro e último lugar, o exemplo de Davi. Talvez um dos maiores exemplos de lealdade. 1 Samuel 22, 14. Olha o que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 22 e versículo 14. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Quem está falando aqui é o sacerdote Aimeleque. Davi fugia de Saul, e ele foi perseguido. E quando chegaram aos sacerdotes de Nob, Aimeleque responde: Davi é fiel, não há ninguém tão fiel como ele. Olha que palavra. Mas mesmo assim, os perseguidores de Davi, amando do rei, mataram todos os sacerdotes. Misericórdia. Mas eu quero ficar aqui com essa frase: quem entre todos os seus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, obediente, honrado na sua casa? Interessante que os 3 textos que nós lemos falam de casa. Moisés, Deus falou: ele é fiel em toda a minha casa. Samuel, Deus falou: ele é fiel, vou levantar um sacerdote fiel, edificarei uma casa firme. E agora para Davi, Deus fala a mesma coisa: ele é honrado na casa. Ele respeitava Saul. Saul estava desviado, Saul queria matar Davi.
Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas não matou, por respeito, por honra, por lealdade. Ele respeitou a unção de Deus sobre Saul. Agora hoje as pessoas falam mal de pastor, toma café o presbítero, almoça o pastor, janta o diácono, a casa vive debaixo de maldição. É duro isso, mas eu não posso deixar de falar, meus irmãos. Você deve falar na sua mesa coisas boas, você deve falar na hora do café coisas que agradam a Deus, na hora do almoço coisas que glorificam a Jesus. Não leve problemas da igreja para dentro da sua casa, não fala problemas de igreja perto do seu filho, senão vai criar nele repulsa da igreja, nojo da igreja, vai afastar ele da igreja. Seja leal, seja honrado. Igreja tem problemas? Tem, mas os problemas são para ser resolvidos. Não existe aquele ditado que diz: isso acontece nas melhores famílias? Toda família tem problemas, na igreja tem problemas. Se você vê uma igreja que não tem problema, não entre nela, senão você vai estragar ela. Porque onde está o homem, ali está o problema. Agora o leal, irmão, ele aguarda o tempo de Deus. Ele não quer puxar o tapete para ele subir, ele não quer derrubar o outro, não. Ele aprende. Davi aguardou. Davi já tinha sido ungido, mas ele aguardou. Agora o desleal, ele é apressado, ele é precipitado, ele não aprende nunca. Vamos aprender com Moisés, vamos aprender com Samuel, vamos aprender com Davi. Ah, mas irmão, eu tenho muito cuidado em falar de pastor. Não fale de pastor. Eu tenho muito cuidado em falar de ministério. Você não vai me ver falando aqui de ministérios. Eu posso falar de práticas, de comportamentos errados, que nós não concordamos, que a Bíblia não concorda, e nós podemos falar contra práticas erradas, comportamentos errados. Mas eu não vou falar contra pastor, eu não vou falar contra ministério. Quem vai julgá-los será Deus. Eu vou pregar a palavra, vou falar aquilo que Deus pôs no meu coração. É claro que como homens a gente pode falhar, mas o meu desejo é ser leal. Quantos querem ser leal? Diga comigo: Deus, ajuda-me a ser leal. Leal. Leal, é para homem e para mulher, não tem leoa, né? É leal, é fiel, é igual não tem fioa, é fiel. Amém? E vamos concluir o estudo. Judas, o traidor. Ô pastor, podia acabar mais gostoso, né? Vamos ler lá, mas olha o que a gente aprende aqui um pouquinho com Judas. Mateus 26. Que Deus tenha misericórdia de nós. Já pertinho do fim desse estudo, quero dizer novamente que o estudo é muito amplo. Como disse, existe até um livro sobre esse tema. O presbítero Jefferson também preparou essa mensagem, né, presbítero? Eu acredito que ele falaria talvez de outra maneira. Quem sabe a gente dá uma pausa aqui, se os irmãos concordar, a gente põe o presbítero Jefferson para pregar, né? E faz mais um culto, né? Vamos aprender muito mais ainda. Mateus 26, do 48 ao 50, olha o que diz. O traidor tinha dito a respeito de um sinal: o que eu beijar é esse, prendam ele. E Judas, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Judas traiu Jesus. 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus e traiu com um beijo. Mas mesmo na traição, Jesus chamou Judas de amigo. Irmãos, Jesus falou para Judas: amigo, a que vieste? Então Judas é um péssimo exemplo. É
É um exemplo a não ser seguido. Alguns exemplos a não serem seguidos na Bíblia: Judas, Jezabel, Acabe. São exemplos que nós não devemos seguir de jeito nenhum. São pessoas que deram mau exemplo, que fizeram tudo errado. Sansão não é um exemplo para a gente seguir. Judas foi traidor. Absalão foi traidor, filho de Davi, usurpou o trono do pai. Talvez seja por isso que muitos, para abrir igreja, vocês já devem ter ouvido a história. Um pastor queria abrir igreja, aí abriu a Bíblia para pedir uma confirmação. Aí estava escrito assim: Absalão, Absalão. Aí ele entendeu: Deus quer que eu abra o salão. Abre o salão. Olha, a distorção já começou aí, a heresia já começou aí, o erro. Na verdade, ali o texto é que Davi está chorando a morte de seu filho, e ele grita: Absalão, Absalão. Absalão foi um traidor, usurpou o próprio pai. Então veja, irmãos, Jesus é o melhor exemplo. Agora, quem trai é amigo, quem trai é quem senta junto na mesa, quem trai é quem está junto. Alguém até fala: pastor, mas o senhor confia demais, o senhor consagra obreiro, o senhor abre congregações, o senhor envia obreiro, o senhor dá oportunidade. Irmãos, a gente precisa correr riscos. Se a pessoa valorizar a oportunidade, ela será honrada. Agora, se ela pisar na bola, usando o ditado, ela será cortada e acabou, não terá oportunidade. Eu tive a minha oportunidade e eu abracei. Se você está tendo uma oportunidade, abraça ela, valorize ela, honra ela, e Deus te honrará. Amém? Nessa igreja aqui, irmãos, vários obreiros pregam, líderes pregam, membros pregam, porque essa igreja é uma igreja que ora, que lê Bíblia. Não só os obreiros, mas os membros oram e leem Bíblia e têm condições de pregar. Eu estive 2 semanas fora, com a maior tranquilidade, porque eu sei dos obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, homens de confiança, pessoas que Deus levantou, pessoas leais, pessoas fiéis. Existem pastores que têm ciúme do púlpito. Se ele sai para viajar, ele leva o púlpito junto. Quero dizer, ele não sai, ele não sai de jeito nenhum, morre, não ensina ninguém, não confia em ninguém, não corre risco. Mas é assim que a gente vai treinando outros obreiros, formando novos líderes, fazendo novos discípulos. Vamos concluir agora, irmãos, com a parábola dos 2 servos, Mateus 24. Olha o que diz o texto, do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, comer, beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui existem 2 tipos de servo: o servo fiel, o servo bom, que ele dá o alimento, o sustento para os demais ao seu tempo. É assim que nós temos que fazer. Agora tem aqueles: meu senhor vai demorar para vir. Aí começa a espancar, começa a relaxar, começa a beber, começa a fazer tudo errado. Esse vai ser deixado de lado. Esse vai ter a sua parte com os hipócritas, onde há pranto e ranger de dentes. Seja então um servo leal, um homem fiel. Seja uma mulher leal, uma mulher fiel. Honre, porque quando Jesus voltar, você receberá a sua recompensa. Apocalipse 2:10.
parte B: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, Deus te chamou para ser leal. Minha irmã, Deus te chamou para ser leal. Aleluia, aleluia. Fidelidade, lealdade. O diácono Gerson está aqui, olha, ele foi 6 anos tesoureiro da igreja, e passou a tesouraria, mas ele continua na igreja, fazendo a obra de Deus, congregando, servindo. Lealdade. O irmão Marquinhos, que foi o tesoureiro antes dele, ainda congrega conosco, toma ceia conosco, dizima na igreja até hoje. Como que esses homens estariam aqui se não fossem leais, não tivessem fidelidade? E isso é recíproco. Eles conhecem o pastor os conhece. Assim por diante. No departamento é a mesma coisa, no círculo de oração, nos varões, lealdade, fidelidade, sinceridade. Quem recebe essa palavra? Amém. Diga comigo assim: eu tomo posse desta palavra na minha vida. Eu quero ser leal, eu quero ser fiel por toda a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé então, quero orar com você agora. O cooperador Daniel já vai se preparar aqui para a gente fechar, né? Então vamos encerrar já então, por causa do horário. Maravilha. Põe a mão no seu coração então, vamos orar. Labassura macante orimi canta lamasterkia, urabacanta lamachúria. Meus irmãos, é tão bom a gente estar na fidelidade, estar na lealdade. A gente está no mesmo espírito. Hoje cedo eu falei aqui com os irmãos que oraram comigo, das 8 às 9 da manhã. Está tendo oração agora, segunda a sexta, todo dia, das 8 às 9 da manhã, e da 1 às 2 da tarde. Olha para os irmãos ver. Domingo eu falei aqui do propósito da oração. Nós pregamos sobre avivamento. E depois eu recebi um áudio do pastor Anaírton. Eles vão estudar lá na igreja avivamento, lá em Cruzeiro. E hoje eu ouvi uma mensagem do pastor Advanir, o presidente nacional da igreja, que preside a igreja no Brasil e no mundo. E ele colocando em prática um propósito: avivamento já. E ele pedindo para a igreja realizar propósitos de oração. E veja que sem eu saber disso, eu já falei disso domingo. Por quê? Quando há lealdade, fidelidade, a gente está no mesmo espírito. Nunca você me verá aqui falando mal dos meus superiores. Pelo contrário, você me verá sempre orando por eles e honrando eles. O pastor Anaírton, o pastor Advanir, os nossos líderes. E isso deve ser para mim, deve ser para você. Isso serve para a gente ver, irmão, que a gente está no caminho certo. Portanto, agora, levante as mãos, feche os teus olhos, vamos orar. Espírito de Deus, nos ajuda no caminho da lealdade, no caminho da obediência, no caminho da fidelidade. Senhor, eu sei que para mim, que estou ensinando aqui, o juízo será mais rigoroso. Me ajuda a viver isso que eu acabei de pregar. Eu sei que não é fácil, e somos tentados também naquilo que falamos. Me ajuda a ser exemplo para esta igreja, a ser fiel em toda a tua casa, e ajuda o teu povo, Deus. Tenha misericórdia de nós. Na carne, nenhum de nós consegue agradar o Senhor, mas nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, nós pedimos a graça de Jesus. Oh, nós queremos ser fiéis, nós queremos ser leais, nós queremos honrar o Senhor, honrar os nossos líderes. Que haja em nós um coração fiel, um coração leal. Orianda lamachuri me canta lamasterkia. Agradecemos por essa escola bíblica, pelos adultos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelo ministério de louvor, pelos novos convertidos. Obrigado por essa noite maravilhosa de terça-feira. Enche o teu povo do Espírito Santo, enche a tua igreja do Espírito Santo. Lubissuri me canta lamachúria. Receba, meu irmão, a
graça de Jesus na tua vida. Receba, minha irmã, o poder do Espírito Santo na tua vida. Aleluia, oh glória, maravilha do céu, bendito é o nome do Senhor. Pai, recebe a nossa oração, leva-nos em paz para nossa casa, dá-nos uma boa noite, continua conosco no decorrer desta semana, em nome de Jesus.